Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nossa manhã com a palavra. Temos mais alguns capítulos para ler. Que o Senhor abençoe seu dia. Eu sou Dani Queiroz, esse é o nosso A Bíblia em um Ano. Muito obrigada a todos que estão acompanhando. Que o Senhor abençoe, guarde, nos capacite. Vamos orar? Pai amado, mais um dia aqui na sua presença. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui, ler sua palavra, aprender com as Escrituras. Venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento para entender, pois muitas vezes não entendemos. Mas, Senhor, estamos aqui. Entregamos nossas vidas em suas mãos. Amém. Hoje nós iremos ler Gênesis capítulo 20, 21 e 22. Vamos lá? Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: Você vai ser castigado com morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé, eu não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os servidores e lhe contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me mataria para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que eu sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos, escravas e disse: Olha, Abraão, aí estão minhas terras. More onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudessem ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas. E assim puderam ter filhos novamente. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivos para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar dele
estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: eu não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino, pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço, e ela encheu de odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, o comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, e nem aos meus filhos, e nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: Nem sei quem fez isso. Você nunca me falou nada? Esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho e Abimeleque perguntou: Por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: Elas são presentes para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou esse poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazer esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno, e Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: Fique aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante adorar a Deus. Daqui a pouco voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros. Isaque pegou a faca e o fogo. E os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar.
em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. E o anjo lhe disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que eu abençoarei você ricamente, farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos por meio dos seus descendentes. Eu o abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam e seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma, a concubina de Noá, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Amém. São nomes difíceis, né? Para ler, nem sei se eu faço a pronúncia correta, irmão, mas o Senhor conhece no nosso coração, né? Ele sabe que estamos aqui para aprender, estamos aqui na humildade, lendo e tentando, né, entender essa riqueza da palavra que hoje nos trouxe, né, a coragem e a obediência de Abraão, que entregou seu único filho em sacrifício. Essa passagem nos faz refletir, né? Quanta coragem, quanto amor ao Senhor. Será que hoje faríamos a mesma coisa? Será que hoje daríamos em sacrifício nosso único filho para obedecer ao chamado do Pai? É uma passagem muito forte, é uma passagem que nos faz refletir o quanto somos fracos e falhos, porque nossa carne grita, nossos desejos gritam muito mais altos do que a obediência, né? Mas que o Senhor possa vir nesse dia colocando devagar todas essas palavras que lemos hoje, que possamos entender as Escrituras e que possamos ser obedientes e que através desse estudo possamos seguir a Deus, seguir os seus passos e transbordar ainda para as pessoas, porque estamos aprendendo. E quando a gente se enche, a gente transborda. E se a gente está cheio de Deus, vamos transbordar Deus. Olha que lindo. Que o Senhor abençoe seu dia, te dê muita paz, saúde, prosperidade, alegria. Que possamos passar o nosso dia hoje todinho ao lado do Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.